Olá, colegas e entusiastas da educação na área da saúde. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante do ChatGPT e explorar como essa ferramenta de inteligência artificial pode revolucionar nosso ensino. Vamos descobrir juntos como criar prompts eficazes para obter as melhores respostas e insights do ChatGPT. Prompt é basicamente uma pergunta ou instrução que direcionamos ao ChatGPT. Mas não é só isso. A engenharia de prompt é a arte de formular esses comandos de maneira que guiem o modelo de IA para fornecer respostas úteis e relevantes. É como se estivéssemos programando, mas usando a linguagem natural. Por trás de cada prompt, há uma necessidade de clareza e contexto. Por exemplo, se pedimos ao ChatGPT para nos dar um resumo sobre diabetes, ele pode fornecer informações gerais. Mas, se aplicarmos a técnica de forma correta com a combinação de conhecimento quanto criatividade e pensamento estratégico, teremos respostas e conteúdos muito mais confiáveis, algo muito útil no nosso dia a dia como professores e pesquisadores. Um prompt bem construído não só economiza tempo, mas também garante que as respostas sejam de alta qualidade e relevantes. Para nós, educadores na área da saúde, isso significa melhorar o processo de aprendizado e a eficiência da pesquisa. Quero destacar a importância desta fase. Apresentarei o framework CO Star, uma abordagem inovadora e estruturada para criar prompts eficazes, ideal para modelos de linguagem de grande escala, LLMs, como o ChatGPT-4. Interessante mencionar que o CoStar foi criado pela equipe da GovTech de Singapura, cujo líder venceu a primeira competição de engenharia de prompts GPT-4 em Singapura, com mais de 400 brilhantes participantes, organizada pela Agência de Tecnologia do Governo de Singapura. Os componentes do framework CoStar incluem contexto. Fornece um pano de fundo detalhado para a tarefa em mãos, permitindo que o modelo compreenda melhor o cenário específico. Objetivo. Define claramente o que se espera do modelo, direcionando o foco para atingir resultados específicos. Estilo. Especifica o estilo de escrita desejado, influenciando a apresentação e a escolha das palavras na resposta. Tom. Determina a atitude ou o sentimento que a resposta deve transmitir, alinhando-a com o contexto emocional pretendido. Audiência. Identifica quem será o receptor da informação, assegurando que o conteúdo seja apropriado e compreensível. Resposta. Especifica o formato em que a resposta deve ser entregue, adaptando-a às necessidades específicas do usuário, seja em forma de lista, texto ou outros formatos. A eficácia da interação com o ChatGPT depende significativamente da qualidade dos prompts. Utilizar esta estrutura assegura uma comunicação clara e eficiente, vital para aplicações educacionais na área da saúde. Prompts mal formulados podem levar a respostas imprecisas ou irrelevantes. Imagine pedir ao ChatGPT para discutir tratamentos para doenças cardíacas sem especificar a persona, o contexto ou o tipo de tratamento. Isso pode resultar em uma resposta genérica, não alinhada com as necessidades específicas de um curso de saúde. Exemplo 1. Para planejar uma viagem familiar, podemos pedir ao ChatGPT sem qualquer critério ou podemos pedir com estrutura CoStar. Primeiro, sem qualquer critério ou técnica. Planeje uma viagem para a Europa com a minha família. Segundo, que tal usarmos o framework CoStar? Contexto. Quero planejar uma viagem europeia com a minha esposa e um casal de filhos com idade entre 15 e 17 anos. Buscamos uma experiência que combine cultura, aprendizado e diversão. Objetivo: criar um itinerário equilibrado para todos, mesclando atividades educativas e recreativas, com foco no conforto e segurança. Estilo: a resposta deve ser informativa, detalhada e criativa, sugerindo destinos e atividades práticas e dicas para uma viagem familiar agradável. Tom: otimista e encorajador, refletindo o entusiasmo de uma viagem em família com um tom confiante e compreensivo. Audiência: destinada a um adulto planejando a viagem de sua família, interessado em experiências culturais, diversão e conforto familiar. Resposta: um plano de viagem estruturado com destinos europeus recomendados, atividades familiares, opções de acomodação, transporte e dicas de gestão de tempo e orçamento. No próximo tópico, irei realizar a prática no ChatGPT com outro prompt com a técnica assertiva. Por isso, eu gostaria de reforçar: usar o ChatGPT na educação superior de saúde com conhecimento é uma oportunidade incrível para inovar e enriquecer nosso ensino, pesquisa, extensão universitária e outras atividades do nosso dia a dia. Espero que essas dicas sobre a criação de prompts eficazes inspirem vocês a experimentar e explorar todas as possibilidades que essa ferramenta oferece.
Olá, colega professor. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a cada um de vocês e agradecer pelo interesse nesse curso. Nesse curso, nós temos por objetivo estar apresentando o que há de melhor em relação à inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, nas atividades de docência. Pois bem, nesse vídeo estarei apresentando a vocês como podemos elaborar um prompt eficaz. Reportando o vídeo anterior, nós vamos explorar o framework CoStar. Só reforçando que este framework foi campeão no campeonato em Singapura. Entre 400 pessoas desenvolvendo o melhor prompt, este foi o campeão. E por que nós decidimos apresentar a vocês o CoStar? Porque o nosso trabalho requer muita atenção e muita qualidade. E nesse sentido, o CoStar envolve o contexto, o objetivo, estilo, tom, audiência e resposta. Ele pode maximizar o que há de melhor com o ChatGPT. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o chat. Esse é o meu ChatGPT. Eu tenho a versão paga, que é o ChatGPT 4, mas estarei fazendo aqui o prompt no 3.5. A cada texto a conversa que eu quero ter com o chat, eu clico aqui e tem um chatbot, onde estarei digitando o meu prompt. Para até otimizar o tempo do nosso vídeo, eu fiz aqui um prompt que estarei colando, mas eu vou contextualizar para vocês. Imagine um professor de medicina que ele é professor da disciplina de urgência e emergência do 4º ano. E ele tem interesse de deixar a sua aula mais interativa. E ele tem por objetivo desenvolver casos clínicos. Pense quanto de tempo e energia que nós, professores, temos que estar envolvidos para desenvolver uma série de atividades. Nesse caso, um caso clínico. Mas, na maioria das vezes, nós temos que fazer mais de um caso clínico. Além de casos clínicos, nós temos que fazer itens de provas, relatórios, atividades de pesquisa e de extensão. Nesse exemplo hipotético, eu mostro aqui um contexto. Sou professor de medicina, especializado em urgência e emergência. No próximo tópico, ou seja, na próxima aula, focaremos na escala de Coma de Glasgow. Quero tornar a aula mais interativa, aplicando um caso clínico relacionado ao trauma grave. Vocês podem observar que eu já dei essa informação. Eu sou um professor de urgência e emergência, que eu vou falar sobre escala de Coma de Glasgow, e o trauma é grave. Eu posso mudar aqui para um trauma leve, ou fazer uma outra atividade para elaborar uma questão de prova, por exemplo. Então vamos lá. Há um trauma grave com um acidente de carro, para estimular o raciocínio clínico dos alunos. Qual o objetivo desse prompt? Desenvolver um caso clínico onde os alunos analisarão o paciente, aplicarão a escala de Coma de Glasgow, avaliarão a pupila e determinarão o nível de consciência baseados na pontuação total. Importante, olha como eu elaborei esse prompt. Não fornecer a pontuação na apresentação do caso, pois o que eu quero? Eu quero que o aluno faça as análises. Estilo. Eu quero um estilo acadêmico, de escrita acadêmica, adequado ao nível de estudantes do 4º ano de medicina, com detalhes clínicos relevantes e descrições realistas do cenário de trauma. Qual é o tom que eu quero que o caso clínico tenha? Eu quero um tom empático e estimulante, promovendo a empatia e conexão dos alunos com o caso e incentivando a aplicação prática de seus conhecimentos. Qual é a minha audiência? Alunos do 4º ano do curso de medicina. Eu dei a informação. Já tem conhecimento prévio de trauma ou neurologia. Se fosse aqui um aluno do 1º ano, eu poderia falar sem nenhum conhecimento prévio.
Resposta: era um caso clínico detalhado que desafia os alunos a aplicar seus conhecimentos teóricos. Então vamos lá? Agora eu dou o Enter e vamos ver como o chat já começa. Ele vem e conversa comigo. Claro, vou criar um caso clínico relacionado a um trauma grave. Ele faz toda uma apresentação. Ele faz aqui, então, um caso clínico, um título: paciente vítima de acidente automobilístico. Ele tem todo um contexto. Para não estender, eu não vou ler todo o caso, mas ele tem um contexto para apresentar aos alunos. Ele coloca, ao examinar o paciente, você observa que ele está inconsciente e respirando com dificuldade. Já começa a dar informações aqui. Aqui estão algumas informações adicionais que você pode coletar. Estado geral do paciente: ele parece pálido e suado, com frequência cardíaca rápida e respiração superficial. Aqui, cada professor pode adaptar o caso. É só você copiar, colocar num documento no Word, por exemplo, e aumentar a complexidade ou mudar algumas palavras e deixar mais próximo a cada perfil que o professor tem. Nesse sentido, o chat ele nos ajuda de uma forma a criar mais e mais casos clínicos. Sabemos quanto que a gente se dedica e nos esforçamos para ter ideias e mais ideias. Com o ChatGPT, ele consegue elaborar de uma forma criativa, por exemplo, aqui um caso clínico para a gente aplicar nas nossas aulas. Eu posso também pedir aqui, elaborando um prompt, para ele elaborar 2 questões de múltipla escolha, por exemplo, e fala o nível de dificuldade e como eu gostaria, até para estimular mais ainda o raciocínio dos alunos. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe que teremos o maior prazer em atender você. Venha para a Luminai.